Para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Alma em Suplício, de 1945. Hollywood sempre foi a terra dos sonhos e do glamour para o grande público. Mas os bastidores dessa imagem nem sempre foram tão generosos para aqueles que dependiam do sistema de produção dos grandes estúdios para manter a sua carreira, especialmente na década de 1940. Que o diga a texana Joan Crawford, que chegou na cidade durante os anos 1920 e participou de dezenas de filmes ao longo dos anos seguintes, chegando ao posto de um dos mais importantes nomes da MGM. Em 1932, por exemplo, ela fez parte do numeroso elenco do vencedor do Oscar, Grande Hotel, já analisado inclusive aqui no canal. Acontece que no início da década de 1940, a popularidade dela já não era mais a mesma. A chegada de novos nomes, novas estrelas, fizeram com que ela ficasse desprestigiada na companhia. E foi nesse contexto que surgiu o projeto Alma em Suplício. Well, right now I'd rather talk myself into something. You know what I mean? Still trying, huh? It's a habit. I've been trying once a week since we were kids. Twice a week. Okay, twice. Anyhow, I'm still drawing blanks. Hey, you never used to drink it straight like that. I've learned how these last few months. I've learned a lot of things. Crawford deixou os estúdios do Leão após quase 20 anos e assinou um contrato com a Warner, ganhando menos, mas tendo a opção de escolher os próprios papéis. Mildred Pierce foi um livro lançado em 1941 por James Cain, reconhecido até hoje como um dos responsáveis pela ebulição da literatura criminal e investigativa nos Estados Unidos daquele período. Obras famosas escritas por ele, que depois viriam a se tornar filmes aclamados, incluem o indicado ao Oscar Pacto de Sangue, de 1944, e O Destino Bate à Porta, de 1946. É importante frisar também que esse era o momento de auge do chamado cinema noir, do qual a Warner se especializou ao longo dos anos, até como uma forma de economizar na produção, já que os aspectos visuais dos filmes, em especial fotografia e desenho de produção, não eram assim tão exigidos como, por exemplo, em um grande musical. O projeto chegou nas mãos da Joan Crawford e ela se apaixonou imediatamente pelo papel, inicialmente oferecido a Bette Davis. E assistindo o filme tantos anos depois do lançamento, não é difícil entender o porquê. I want you to have nice things. And you will have. Wait and see. I'll get you everything, anything you want. I promise. How? I don't know. But I will. I promise. Alma em Suplício é a extraordinária história de uma mulher que assume o controle sobre a sua vida e precisa superar as mais variadas adversidades que vão da condição financeira sensível até a conturbada relação com a filha. Em uma época em que se discute tanto o protagonismo feminino na sociedade como hoje em dia, é notável perceber que a personagem Mildred Pierce não só batiza o filme no título original, como modula toda a linha narrativa de ponta a ponta. É a partir do seu relato que o espectador absorve todos os elementos da trama. E o mais interessante de tudo, o roteiro não cai no melodrama simplório ao manejar os elementos e os personagens. Pelo contrário, é um filme noir de primeira linha que estabelece um assassinato como ponto de partida para a atenção do espectador. Tudo o que vem depois dessa primeira cena dá maior entendimento ao público sobre o contexto que levou àquela tragédia. E claro, também constrói a tensão típica desses filmes. O espectador recebe uma informação que gera expectativa, se liga à narrativa e só vai entender perfeitamente o contexto lá no final. Hit that house with a light. Hey, stop you! Okay. What's the hurry, pal? No gun. Better take a look in that house and see what's going on.
Esse entendimento sobre a qualidade geral do filme, bem como sobre a classificação dele em relação ao gênero, não foi uma unanimidade lá na época de lançamento. Alguns críticos reagiram negativamente à relação conflituosa entre mãe e filha e não conseguiram enxergar que um filme não precisa necessariamente ter uma femme fatale para ser considerado noir. O termo noir, cunhado inicialmente pela crítica francesa aos filmes hollywoodianos desse período, tem muito mais a ver com o humor social abalado e o pessimismo coletivo, aspectos que o filme tem de sobra. A Mildred não vive em uma situação favorável sob quase nenhum aspecto. As pessoas à sua volta não são boas e a sociedade, de uma forma geral, é cheia de aproveitadores e charlatões. E o primeiro impulso poderia ser, inclusive, abreviar a própria vida, algo que ela ensaia fazer, mas é impedida logo no início. What's on your mind, lady? You know what I think? I think maybe you had an idea you'd take a swim. That's what I think. Leave me alone. You take a swim, I'd have to take a swim. Is that fair? Just because you feel like bumping yourself off, I gotta get pneumonia. Never thought about that, did you? Okay. Think about it. Olha, eu não duvido nada que o James Cameron tenha se inspirado nessa cena para criar o diálogo do primeiro encontro entre a Rose e o Jack no Titanic. Repare como o texto é bem parecido nos dois casos. Agora, voltando para o filme que a gente está analisando aqui, do ponto de vista estético, também não há muita dúvida em relação à classificação desse filme como noir. Estão ali as gradações entre o claro e o escuro, os enquadramentos típicos de câmera e a excelente trilha sonora. E o responsável pela condução dos trabalhos foi um dos nomes mais quentes de Hollywood nessa época, Michael Curtiz. Ele tinha acabado de vencer um Oscar em 1943 por Casablanca e vinha de outros grandes sucessos como O Capitão Blood, de 1935, As Aventuras de Robin Hood, de 1938 e O Gavião do Mar, de 1940. E na minha opinião, ele mais uma vez entrega um trabalho de primeira linha, muito consciente dos objetivos da obra e que valoriza propositalmente as virtudes da protagonista. Peter! Not on your life! I said give it to me! Get out, Vita. Repare que mesmo nessa cena em que a Mildred é humilhada pela própria filha, o diretor escolhe manter o foco na nossa protagonista e, sem cortes, aproxima a câmera enquanto ela se levanta, restaurando assim a autoridade da situação. Decisões que todo bom diretor precisa tomar para manter as virtudes da protagonista preservadas. E falando de elenco, esse filme recebeu 2 indicações na categoria de atriz coadjuvante, Eve Arden e Anne Blyth. Eu destaco o trabalho da segunda, que é muito consistente e serve de escada para que a própria Joan Crawford se sobressaia. Se a gente lembrar que a Anne Blyth não tinha completado nem a maioridade quando o filme foi lançado, o mérito fica ainda mais evidente. Os papéis masculinos também são competentes, mas menos vistosos. Em mais uma escolha incomum para o noir, o peso dramático dos homens é bem menor. E isso, na minha opinião, só torna o filme ainda mais atrativo. You know, Mildred, in the spring a young man's fancy lightly turns to what he's been thinking about all winter. It's a good thing California winters are so short. No whistle? I'd need a police siren. No total, esse filme foi indicado a 6 Oscars e finalmente consagrou uma longa e vitoriosa carreira em Hollywood que, segundo os executivos da MGM, estava praticamente no fim. Ainda durante as filmagens, o nome da Joan Crawford começou a circular como uma possível vencedora da estatueta naquela temporada, mas ela sempre foi muito cética. Perguntada uma vez sobre o assunto, ela respondeu o seguinte, abre aspas, as pessoas de Hollywood não gostam de mim e nunca me consideraram uma boa atriz. Fecha aspas. E o mais irônico é que ela não compareceu à cerimônia de entrega dos prêmios para receber o seu Oscar de melhor atriz. Ela, por recomendação médica, ficou de repouso em casa, já que ela passou um pouco mal ao longo do dia.
mas ela também ficou ouvindo a cerimônia no rádio e tão logo terminaram os festejos lá no teatro, toda a equipe do filme e também os jornalistas foram até a sua casa. No dia seguinte, a primeira página dos jornais estampava a melhor atriz de 1945 segurando o seu prêmio em cima da cama. Nos anos seguintes, ela seria indicada novamente outras 2 vezes. Em 1947, por Fogueira de Paixão, e em 1952, por Precipícios d'Alma. Por sinal, todos esses papéis muito marcantes e muito bem executados. I'm sorry for all the trouble I've caused, but if I went home, it would start all over again. You know that. You know how I am. The way you want to live isn't good enough for me. If I could give you the kind of life Monty taught you, would you be willing to come home then? But you couldn't, could you, Mother? Em 2011, a HBO produziu uma minissérie, que foi uma nova adaptação do livro Mildred Pierce, e esse trabalho premiou Kate Winslet com o Emmy de Melhor Atriz e Guy Pearce com o de Melhor Ator Coadjuvante. Mas mesmo com todo o capricho da refilmagem, eu continuo achando o original Alma e Suplício como um dos melhores títulos de 1945. Não só pela atuação extraordinária de Joan Crawford, mas principalmente pelo roteiro justo e bem acertado, pela direção inspirada e pela fotografia em linha com os melhores filmes noir daqueles tempos. Um trabalho de gala da Warner que é garantia de entretenimento. Why do you think I went to all this trouble? Why do you think I want money so badly? All right, why? Are you sure you want to know? Yes. Then I'll tell you. With this money, I can get away from you. Vida. E agora eu queria saber de você aí que está nesse vídeo. Você já teve a oportunidade de assistir Alma em Suplício? Qual é a sua opinião sobre o filme? E sobre esse vídeo? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. E com isso a gente encerra a análise de todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1945 e o próximo conteúdo você já sabe. Vai ser um debate exclusivo onde eu recebo 2 convidados muito especiais para a gente falar mais um pouquinho de cada um desses filmes e também sobre como foi aquela cerimônia de entrega de prêmios, a primeira depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá imperdível, eu te espero aqui.